São 8h15 da manhã e a gente volta para falar um assunto bastante importante na área da saúde, né, Alexandre? Verdade. Olha só, se você convive aí com doenças crônicas, né, sofre com dores no corpo, os especialistas aconselham prestar muita atenção, né, Alexandre, nas emoções. Sim. E esse é o tema de uma palestra que acontece hoje aqui na capital. E o repórter Luiz Salviato tem agora as informações para a gente. Vamos conversar com ele aqui. Bom dia, Luiz Salviato. Fala para a gente que, na verdade, existe uma relação muito grande, por exemplo, que as pessoas precisam entender entre o medicamento e também cuidar das suas emoções. É mais ou menos isso? A pessoa não pode largar o medicamento, mas tem que cuidar da emoção, né? Pode largar o medicamento. Na verdade, o que a gente ouve falar, isso é aquela história milenar, né? Aquele ditado que dizia mente sã em corpo são, não tem isso? Pois é, a ciência agora está vendo que em alguns casos isso é verdade mesmo, né? Uma cabeça bem tratada, quando você sabe lidar bem com os seus sentimentos, isso ajuda no tratamento, principalmente a gente está falando aí no tratamento de dores crônicas. Sobre isso eu vou falar agora com a doutora Giovana Gomes Ribeiro. Tudo bom, doutora? Bom dia, muito bom dia para você. Primeiro explicar o que é a dor crônica, né? Dores crônicas são situações em que os pacientes, por diversas patologias, por exemplo, as doenças reumatológicas, vivem limitações e dores diárias por semanas, meses ou até anos consecutivamente. Fruto principalmente de um reumatismo, né? Alguma doença pré-estabelecida. O reumatismo é um termo que a gente usa popularmente, mas reumatismo não é uma doença só, né? São mais de 100 doenças que afetam principalmente o sistema músculo-esquelético e por isso que eles dão tanta dor e, se não adequadamente tratado, essa dor se torna uma dor crônica, né? Por semanas, meses ou até anos consecutivamente. É algo que a gente associa muito à idade avançada, né, doutora? Mas não necessariamente tem a ver com isso, com pessoas mais idosas. Isso não é bem verdade, né? Foi muito boa a tua pergunta. Porque os reumatismos, eles afetam desde a infância até indivíduos da terceira idade. Por exemplo, febre reumática, artrite idiopática da infância, são reumatismos típicos da infância, né, da primeira infância até. Já osteoporose, osteoartrose são mais comuns na terceira idade. Agora, doutora, como é que, primeiro lugar, não dá para realmente dissociar do medicamento, né? Não dá para parar de tomar medicamento. Mas como é que a cabeça, né, tratar a cabeça, a parte do sentimento, vai fazer melhorar essa dor crônica? Que comumente a gente pensa que só uma pessoa que tem uma doença psiquiátrica grave, por exemplo, uma depressão grave, um transtorno de ansiedade generalizado, é que pode estar em perigo a sua saúde mental. Mas isso não é verdade, né? Pessoas que têm doenças crônicas, né, como um diabetes grave, uma doença reumatológica grave, também estão ameaçadas de ter a sua saúde mental prejudicada. Porque saúde mental é o quê? É a capacidade do indivíduo de, recebendo uma experiência negativa da vida, por exemplo, uma dor crônica, conseguir juntar todas as experiências e todas as habilidades dele para se manter ativo, se manter produtivo mentalmente consigo, com a família, por exemplo, curtindo os netos, tendo prazer no trabalho e com a própria sociedade. E aí, muitas vezes vira aquele círculo, né, doutora? Porque a dor crônica causa a depressão impede a pessoa, né, de ter um círculo de amigos, né, de fazer uma terapia realmente e vai alimentando a própria depressão, vai alimentando aquela falta de vontade de melhorar, né? É um círculo vicioso, né? E o que a gente quer é um círculo virtuoso, né? Que o paciente, então, juntando essas experiências, ele consiga absorver o impacto, por isso o nome da palestra, né? Lidando com as emoções quando você recebe o impacto de uma doença crônica e seguir em frente, né? Olhar para frente e com aquelas limitações, com todos os tratamentos que melhoraram muito nos últimos anos, às vezes fica alguma limitação, fica algum grauzinho de dor crônica, que ele consiga viver da melhor maneira possível com aquela limitação que ele tem. Eu acho que o mais importante, o mais difícil muitas vezes é dar o primeiro passo, né? É sair realmente para dar o primeiro passo para fora da depressão. E o que a gente precisa é ter parceiros para esse paciente, né? Que o médico reumatologista seja um parceiro dele, que se ele precisar de um apoio psicológico ou psiquiátrico, ele tenha parceiros, né? Porque senão fica um remando para um lado,
o paciente remando para o outro lado, o barco não anda. O que a gente precisa é que todo mundo reme no mesmo sentido, olhando para frente. No caso, a família também tem um papel importante? E por isso essas palestras são importantes. Essas palestras que o CCI está promovendo, elas são direcionadas para pacientes e seus familiares. Todos os familiares estão convidados para criar uma rede em que as pessoas tenham mais conhecimento da sua doença e aí, assim, um possa ajudar o outro, melhorando cada vez mais o tratamento. Ok, doutora, para terminar, vamos dar o serviço, né? Onde vai ser a palestra, a que horas e se vai ser cobrado alguma taxa ali de entrada? Tá. Então, o título da palestra é Lidando com as Emoções quando o organismo enfrenta uma doença crônica, né? Ela acontece no CCI, Centro Catarinense de Imunoterapia. Fica onde, doutora? Na Avenida Osmar Cunha, 486, segundo andar. A palestra ocorre hoje, às 14 horas, vai ser ministrada pelo psiquiatra Tito Lívio. A entrada é gratuita, mas a gente lembra que como a procura está bastante intensa, que as vagas são limitadas, que as pessoas liguem o quanto antes. Tá certo, então. Muito obrigado por todas as informações. Voltamos ao estúdio.